Olá, pessoal. Dando continuidade nessa unidade 3 aos instrumentos de gestão ambiental, a gente continua na aula de hoje vendo o tema Sistema de Gestão Ambiental e a ISO 14000. A aula de hoje é uma continuidade da aula passada. Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas da aula passada. Eu fiz aquele resumo, né, explicando resumidamente de onde veio o conceito do desenvolvimento sustentável, o tema da necessidade da conservação e preservação dos recursos naturais, né, enfim, tudo isso que nós já vimos nas unidades 1 e 2. Quando a gente começa a falar agora dessas normas, desses instrumentos de gestão ambiental, a gente está entendendo que esses instrumentos e normas, eles foram elaborados a partir dessa reflexão teórica sobre a necessidade de conservação dos recursos naturais. Por que que eu estou falando isso? Porque é a partir das leis e das normas que existe a possibilidade de efetivação desses instrumentos de gestão ambiental. Ok, e entre outros instrumentos, existem, né, o sistema de gestão ambiental e a série de normas ISO 14000. Então vamos lá, vamos entender do que é, vamos localizar o que é que a gente está falando. Um sistema de gestão ambiental é definido como conjunto de procedimentos que irão ajudar a organização a planejar, organizar, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços. Para isso, uma etapa anterior principal precisa ser cumprida, que é o diagnóstico da situação daquela empresa, situação relacionada ao aspecto ambiental. Portanto, um sistema de gestão ambiental, ele serve para que a organização, né, a empresa privada ou uma organização pública, ou uma ONG, uma organização da sociedade civil, identifique suas vulnerabilidades e adote medidas preventivas e corretivas. O SGA está baseado no cumprimento da legislação ambiental vigente e na melhoria contínua do desempenho ambiental da organização. Isto é, não basta estar dentro da lei, mas deve haver também uma clara decisão de melhorar cada vez mais o seu desempenho em relação ao ambiente natural, ou seja, o sistema de gestão ambiental pretende também trabalhar em processos de conscientização e educação ambiental relacionada às organizações, na perspectiva de não basta somente atender aos critérios e exigências, mas é adequado que as organizações reflitam sobre suas ações e considerem conservar, né, ter uma produção conservacionista em todo o seu sistema. Para ser implementado com sucesso, um sistema de gestão ambiental pede o comprometimento de todos os empregados. Assim, as responsabilidades ambientais e sociais não se restringem à função ambiental e social, incluindo também outras áreas da organização. Esse comprometimento, ele começa nos níveis gerenciais mais elevados, onde a alta administração estabelece a política ambiental e assegura que o sistema seja implementado. É, no processo de certificação da ISO 14000, a gente tem essa interligação entre o sistema de gestão ambiental e a certificação ISO. Porque para alcançar a certificação ambiental, uma organização deve cumprir três exigências básicas expressas nas normas ISO 14000, que é ter implantado um sistema de gestão ambiental, ou seja, o sistema de gestão ambiental ele antecede a certificação ISO, não é? Que o sistema de gestão ambiental é o quê? É justamente esse mapeamento da situação da empresa em relação aos seus aspectos ambientais e a definição das empresas, definição e comprometimento em melhorar
esses aspectos ambientais, certo? Cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da instalação e assumir um compromisso com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Ou seja, pessoal, lembrando mais uma vez para a gente não confundir, nesse caso, um sistema de gestão ambiental e as normas ISO 14000, elas estão interrelacionadas, porque o sistema de gestão ambiental, ele antecede a certificação ISO 14000, certo? Por quê? Porque para a empresa iniciar o processo de certificação das normas ISO 14000, ela precisa antes seguir essas 3 exigências básicas, que são a implementação do sistema de gestão ambiental, o cumprimento da legislação ambiental aplicável naquele local, naquele contexto, e o compromisso assumido da melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Então vamos lá, quais são as fases, agora de maneira mais detalhada? A primeira fase, explicitar os compromissos e princípios gerenciais baseados na política ambiental da organização. Estamos pressupondo que a organização tem uma política ambiental declarada. A partir do estabelecimento desta política, serão definidos os objetivos, metas e procedimentos a serem seguidos por todos os colaboradores. Deverão ser criados procedimentos de controle da documentação e ter início o treinamento do pessoal, o que pode ser chamado de fase preparatória. Depois disso, a gente passa para a segunda fase, que é o diagnóstico ou pré-auditoria, que irá permitir identificar os pontos vulneráveis existentes nos procedimentos ambientais da organização, possibilitando a correção. Logo depois disso, nós temos a terceira fase, que é a efetivação, né? É a efetiva certificação, que deverá ser contratada com uma entidade credenciada, chamada de terceira parte, para emitir o correspondente certificado de conformidade com a norma ISO 14001. Nessa fase, a organização se submeterá a uma auditoria ambiental, que deverá comprovar sua conformidade com os padrões de qualidade exigidos pela legislação ambiental, tanto nacional como local, e pelos manuais de qualidade instituídos e utilizados pela própria organização. Portanto, pessoal, as organizações que implementam a ISO 14000 terão maiores condições para atender a legislação de seu país e terão também uma visão mais apurada sobre as áreas que geram maior impacto ambiental. Alguns dos benefícios são redução de custos no gerenciamento de resíduos, já que elas já se adequam ao longo de todo o seu processo produtivo às exigências ambientais, economia de consumo de energia, matéria-prima, insumos e custos de distribuição. Por quê, pessoal? Porque entre as normas ISO 14000 está o uso de fontes renováveis de produção, né? Então, por exemplo, instalação de placas solares para o uso de energia. Por exemplo, reutilização de matéria-prima ou utilização de matéria-prima reciclada, né? Tudo isso compõe aí as normas ISO 14000 e acaba gerando uma economia financeira, inclusive, para as organizações que conseguem se adequar né, e se propõem a se adequar a essas normas. Nós temos ainda a melhoria na imagem corporativa em relação aos órgãos reguladores, né, aos clientes e à sociedade em geral, e temos um processo de melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Isso significa dizer que a organização deve melhorar o seu desempenho ambiental a cada ano,
mas ela mesma estabelecerá quanto e como fazer para melhorar. Estabelecerá a partir da padronização e dos procedimentos que ela está envolvida. Até a nossa próxima aula.